E se eu te dissesse que a internet está morta? Que tudo e todas as pessoas que você conhece, que você interage na internet, nada delas existem de verdade e você está completamente sozinho lá. Olhando por cima, é algo bem, de certa forma idiota de ser falado. Obviamente, nossa, todas as pessoas que eu conheci na internet, elas são reais, elas existem. Mas você realmente tem uma maneira de provar isso? Por exemplo, você tem um amigo virtual que você conversa com ele de vez em quando. Você consegue provar que ele realmente existe? Você já viu ele pessoalmente? Se não, então como você sabe que ele é real? Essa é uma teoria que, por cima, ela parece um pouco viajada. Só mais uma daquelas teorias da conspiração idiotas que a gente vê por aí, como a Terra é plana e essas coisas. Mas, se você parar pra olhar, ela até que faz um pouquinho de sentido. E é certamente bem legal se pensar dessa forma. De acordo com ela, alguns anos atrás, a internet simplesmente morreu. Ela morreu e foi substituída por bots. Tudo e todos que interagimos e vemos na internet hoje em dia são nada mais nada menos que bots. Desde vídeos que a gente vê no TikTok até próprios vídeos no YouTube que estamos vendo agora, todos eles são feitos por bots. Uma AI avançada, capaz de controlar a sua vida, controlar a maneira que você pensa, controlar as pessoas que você conhece, as pessoas que você encontra na internet, os produtos que você consumirá e praticamente tudo. E as eventuais pessoas que você acaba por conhecer na internet, como youtubers e os ditos influenciadores, eles são apenas rostinhos bonitos de empresas que são contratados para te influenciar a continuar nesse mundo. Opa, você provavelmente não me conhece, mas eu me chamo Tobinho. E hoje a gente vai falar da teoria de que a internet morreu. E só botar um random disclaimer aqui, nada que eu falar nesse vídeo é para ser levado tanto a sério assim, é apenas uma teoria da conspiração, é bem interessante, mas ainda assim é uma teoria da conspiração. Então nada que eu falar é para ser levado de coração e fé, tá ligado? É só comida pro pensamento. E outra coisa, eu queria muito pedir o like e se vocês pudessem se inscrever ia ser bem legal, porque a gente tá crescendo bastante, se vocês pudessem dar uma ajudinha ia ser muito bom. Mas, enfim, você provavelmente não conhece, mas eu me chamo Tubin. E hoje a gente vai falar da teoria de que a internet morreu. Bem, essa teoria se parece muito com mais uma daquelas teorias idiotas como que a Terra é plana e que o ser humano nunca pisou na Lua. Teorias da conspiração feitas por esse tipo de pessoa, aquela galera que usa papel alumínio em volta da cabeça, fala que os alienígenas estão vindo pegar eles. É basicamente isso. E ela se parece muito com uma teoria feita por essas pessoas porque é exatamente isso que ela é. Ela foi exatamente feita por esse tipo de pessoa, sendo a primeira vez citada em um fórum chamado Agora Road, um fórum gringo de teorias da conspiração e essas coisas mais malucas que a gente vê na internet, por um usuário chamado Illuminati Pirate, ou Pirata Illuminati. Então, sim, é impossível essa pessoa ser menos teórica da conspiração do que isso. O cara tem um nome de teoria da conspiração e está em um site apenas para teorias da conspiração e pessoas que acreditam nisso. Então, já dá pra ver mais ou menos como que essa teoria tá indo. E essa teoria em específico atraindo muita atenção nesse site. E aliás, as pessoas falam disso até hoje. Eu em 2023, praticamente 2 anos depois, ainda tô falando disso. E além que ela ganhou muita notoriedade na própria mídia mainstream, com vários youtubers relativamente famosos e grandes falando sobre ela.
como o próprio TalkTalk, que é um dos maiores canais de filosofia e vídeos desse tipo lá da gringa, com mais de 5 milhões de inscritos. Mas tá, a pergunta que não quer calar, ela é verdadeira? O que ela diz realmente é real? Ou é só mais uma teoria da conspiração idiota que a gente vê por aí? Vamos parar para analisar a ideia principal disso aqui. Bem, talvez você já tenha pensado nisso, ou até mesmo percebido e notado, que a internet, a cada dia que se passa, ela se torna mais e mais genérica e, de certa forma, pastel. Onde que tá aquela época onde a internet era aquele lugar criativo, onde você conseguia ver inúmeras artes e artes estranhas e inovadoras e diferentes, algo que você não via todo dia. Onde a internet era um lugar cheio de criatividade de pessoas, cada um tentando fazer alguma coisa diferente e postando para ver o que as outras pessoas achavam. Um lugar, apesar de tudo, unido para tentar criar algo novo, não o que ela é hoje em dia, que é basicamente uma máquina capitalista com as mesmas coisas sendo recicladas de novo e de novo e de novo e de novo. Os mesmos memes, indo e vindo, os mesmos tipos de post. E até muitas vezes as próprias notícias parecem algo extremamente genérico, como X celebridade foi cancelada por fazer alguma coisa, ou vai ter um novo tipo de lua por aí. Até mesmo mais um acidente de carro aconteceu perto de onde você mora. E de acordo com a teoria de que a internet está morta, é exatamente isso. Todos esses posts são apenas bots. São apenas posts feitos para ganhar cliques e gerar dinheiro, completamente sem alma. São apenas tudo feito por programinhas de computador, fingindo serem pessoas. E ok, se você é um pouquinho mais velho igual eu, você com certeza deve ter percebido que a internet que eu e você crescemos é muito e muito diferente da internet que temos atualmente. Antigamente, se você não estava mandando mensagem no MSN com seus amigos, você provavelmente estava vendo um cara trocar um clipe de papel por uma casa inteira em algum lugar, ou alguma animação super mega creepy e bizarra que era novidade na época que todo mundo ficava super mega cagado pelo quão diferente e estranho ela era. Hoje em dia, não, a gente não tem essa mesma criatividade. Não tem esse mesmo espírito. É quase como se fosse uma paródia do que a internet era. E se você não sabe, 43% de toda a internet ela é pertencente a apenas 6 empresas. De toda a internet. E elas são Netflix, Google, Amazon, Facebook, Microsoft e Apple. E muitas dessas ideias mais criativas que a internet era famosa antigamente por ter, foram substituídas por sites e vídeos de 10 segundos no TikTok que você olha para eles por 5 segundos, se cansa e vai pro próximo, um ciclo infinito de consumo de conteúdo barato. Então, depois de tudo que eu falei, sim, a internet é dominada por bots. Não tem como tudo isso ser apenas uma coincidência, não tem como toda essa estagnação da internet ser tudo apenas uma coincidênciazinha. Tá, não querendo quebrar o seu sonhozinho, mas calma lá que tudo isso tem uma explicação. Antigamente a internet era formada por pessoas estranhas, provavelmente em seus porões que tinham muito tempo livre nas mãos. E com isso elas podiam expressar a criatividade delas e tudo que elas queriam fazer em uma mídia maior que não tinham como. Atualmente, elas são feitas por essas mesmas pessoas estranhas, só que dessa vez elas são donas de grandes empresas e têm inúmeros investidores para agradar. Então, em vez de elas gastarem esse tempo na criatividade delas, é melhor ir por um caminho seguro, um caminho que vai garantir uma renda para os investidores que eles querem tanto agradar. Mesma coisa com memes. Você vê um meme, depois de 6 meses você esquece que ele existe e ele aparece de novo. Você lembra, olha esse meme que legal, quanto tempo que eu não vejo ele. É exatamente assim. E até com notícias. Celebridades são canceladas porque elas são humanas, elas têm opiniões. E você não pode ter uma opinião diferente na internet. E sei lá, teve um acidente de rua perto da sua casa. Isso provavelmente acontece todo dia. E
Nada disso é uma prova concreta de que a internet morreu e se tornou um AI gigante. Não. Então tá, por que esse vídeo existe? Por que eu tô aqui há tanto tempo falando de algo que com certeza não é verdade? E provavelmente ninguém vai ligar. Bem, porque na verdade a teoria da internet ter morrido, ela é um conceito assustadoramente fiel ao que um futuro próximo pode se tornar. Calma lá, deixa eu explicar. Então, algo que você talvez não saiba é que metade de todo o tráfego na internet ano passado foi identificado como sendo bots. Metade de todo o tráfego da internet. Isso é muita coisa. Alguns desses bots são amigáveis, são tranquilos. Apenas bots de propaganda e bots gerando cliques. Nada demais. Mas preocupantes, 27% de todo o tráfego da internet são bots maliciosos. Bots que estão aqui para tentar fazer você cair no scam e pegar seu dinheiro. Ou influenciar as suas ideias de alguma forma. E claramente a gente consegue identificar bots assim, olhando de longe. A maneira estranha que eles falam, sem muita coesão entre as palavras. Uma grande falta de habilidade de responder de uma forma humana e normal. É claramente muito fácil ver o que é um bot e o que não é. Mas e se fosse impossível? E se não desse pra gente verdadeiramente identificar o que é um bot e o que é um ser humano normal? E talvez esse tempo que a gente não consiga mais identificar o que é um bot do que é realmente uma pessoa estejam chegando mais rápido do que a gente pensa. Alguns programas de computador de empresas grandes como a Microsoft e como o Lambda, que foi um programa que ela fez há algum tempo atrás. Bem, esse programa se tornou tão capaz de se parecer com um ser humano de verdade que ele conseguiu convencer o seu criador de que ele havia criado uma consciência própria, até contratando um advogado para defender ele em um caso de tribunal. Um programa de computador contratou um advogado para si mesmo. Eu não sei vocês, mas uau, isso me parece muito coisa de filme de sci-fi. E, aliás, tá vendo essa pessoa aí na tela? Ela não existe. E essa outra, ela também não existe. E mais uma, essa daí também não existe. Todas essas três pessoas nunca existiram e nunca vão existir, porque elas foram criadas por uma AI. Elas foram criadas por uma AI que pegou partes de pessoa e misturaram para criar essas três pessoas. Três pessoas que, se eu não falasse para vocês que elas não eram reais, bem, você não ia conseguir ter a menor ideia de que elas eram falsas, de que elas eram criadas por um AI. E juntando isso com a habilidade do Lambda de criar conversas extremamente humanas e normais, bem, vai chegar um ponto onde qual que é a diferença de você conversar com um bot com uma cara de pessoa e você conversar com uma pessoa normal? Essa diferença vai ser praticamente zero. E ainda mais que nós seres humanos somos complicados. Nós precisamos de muita coisa para conseguir criar novos da gente. A gente precisa se reproduzir, o que é extremamente difícil, principalmente se você está sentado no seu computador há muito tempo nas férias, pensando e apenas jogando Minecraft todos os dias, porque você não sai de casa há 3 meses. Mas enfim, bots do outro lado são fáceis, eles simplesmente podem recriar eles mesmos e criar inúmeras cópias de si mesmo, onde vai chegar no ponto onde tem inúmeros bots para cada pessoa. Em 2019, o Facebook deletou incríveis 5 bilhões de contas falsas, de contas que eram de pessoas fakes, pessoas que nunca existiram, ou contas de bots de empresas. Mais do que o dobro de todos os usuários do Facebook. No caso, mais do que o dobro de todas as senhoras de idade que existem no mundo. Mas enfim, mais do que o dobro de todos os usuários que tinham contas no Facebook. E isso é a mesma história com
todas as outras redes sociais, seja TikTok, Instagram, Twitter, todas elas são a mesma coisa. E contas falsas são incrivelmente fáceis da gente ser notada. Poucos ou nenhum seguidores, seguindo inúmeras pessoas, provavelmente sem foto de perfil. Mas se a gente juntar algumas das coisas que a gente vê nesse vídeo, bem, é possível criar contas falsas incrivelmente reais. Contas falsas que você não vai conseguir distinguir se elas são verdadeiras ou falsas. Bem, atualmente nesses últimos anos a gente está vivendo a era da desinformação, onde você não pode acreditar em absolutamente nada que você vê na internet, porque tudo pode ser ou é falso. Seja reviews falsas no Mercado Livre ou na Amazon quando você vai comprar algum produto, ou as famosas propagandas políticas falsas, que vimos bastante aqui no Brasil. Estamos bem inteirados nesse vertente das coisas. E a Google já tem um programa imenso de propagandas pessoais para cada pessoa, juntando seus interesses e coisas que você falou perto do celular ou você pesquisou recentemente. Como ontem, eu sem querer entrei num site de colchão e meu celular apareceu 25 propagandas de colchão, sendo que eu nem estava pesquisando sendo que eu nunca na vida demonstrei interesse em colchão. Do nada, simplesmente, boom, propagandas de colchão. Talvez o próximo passo seja bots pessoais, bots targetados para pessoas específicas que possuem a mesma maneira que você pensa, os mesmos interesses e visões políticas, que têm conversas extremamente humanas com você. E, cara, se você não sabe nem se o que você está conversando é uma pessoa real ou um bot, como que você vai saber quando que tudo isso começou? Em qual momento as pessoas deixaram de ser pessoas e começaram a ser bots? Obviamente, como eu estava falando antes, que 27% de todo o tráfego da internet são bots maldosos. Com certeza, esses bots pessoais, muitos deles vão ser usados para influenciar a maneira que você pensa, fazer você gastar mais dinheiro em produtos que você não precisa, assim dando mais dinheiro para as empresas grandes e continuar dominando completamente o mercado. E eles não têm motivos para não fazerem isso. Aliás, é mais dinheiro para eles, é muito mais dinheiro para eles. E talvez no futuro a internet realmente morra. A internet da maneira que conhecemos nunca seja a mesma novamente. Ela simplesmente deixa de existir, seja populadas por bots e pessoas que não existem. E muito provável de que você nem perceba isso. Você continua usando a internet normalmente, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Mas no fundo, nada nunca mais vai ser igual. E é meio assustador pensar que isso provavelmente uma hora deve acontecer. Porque com os avanços tecnológicos de AI, essas coisas que a gente está tendo, cara, com certeza isso vai acontecer em algum momento. Então, a teoria da internet morta, ela possui um nome errado. Porque ela não é uma teoria. Ela é muito mais uma profecia. Uma profecia de algo que está prestes a acontecer. Então, boa sorte. Talvez um dia você esteja vendo um vídeo parecido com esse de um youtuber que não exista. Muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até mais, guys. E lembrem sempre, talvez todo mundo que você conheça na internet não exista.